Sempre é uma alegria enorme estar com vocês, né? E a segunda-feira nossa é sempre muito prazerosa. Gostaria de lembrar vocês que a nossa casa tem todas as atividades durante a semana, inclusive para tratamento espiritual. O tratamento espiritual é dirigido àquelas pessoas que estão com problemas. Eu tenho que aprender a ser artista, não sou. Bom, eu só sei cantar só no microfone. Ninguém quer que eu cante. Mas enfim, a gente tem assim, segunda-feira, a gente tem a palestra pública, tá? A gente está exigindo ainda a máscara, a gente está com muitos cuidados ainda, porque a gente ainda tem opiniões de cientistas dizendo que estamos afobados demais, né? Quando damos por encerrada a pandemia, né? Então, a pandemia não se encerrou de fato, algumas pessoas ainda estão sendo contaminadas, a China fechou cidades, né? E a gente não sabe que vírus pode chegar nessa toda vinda para cá, para lá, pessoal viajando para a Europa, da Europa para cá, e, enfim, né? A gente tem que ter um pouco de cautela nisso tudo. E a gente tem um ambiente que não é tão aberto assim, a gente tenta abrir, mas não tanto, né? E aí na terça-feira nós temos o médico e algumas terapias que funcionam na terça-feira, algumas indicadas pelo médico, tá? Na quarta-feira nós temos, a partir de 2 horas da tarde, nós temos aqui, nós atendemos os irmãos em busca de tratamento espiritual. São aqueles irmãos que estão com perturbação espiritual, que estão mal, né? Que se sentem presença de alguém, enfim. Esses são os irmãos que precisam de auxílio. Em quarta-feira a gente faz uma avaliação e, se precisar, a gente encaminha, senão a gente dá outro destino, né, para o tratamento, tá bom? Na quinta-feira a gente tem um tratamento que é fechado, que é o tratamento, que é um tratamento espiritual, de cirurgia espiritual, comandado pela dona Joana, né? E que são direcionadas às pessoas também com problemas mais sérios, tá? E tem os curativos, logicamente, sempre. Sexta-feira, por enquanto, a gente ainda está deixando para alguns estudos. Fora isso, a gente tem estudos durante toda a semana. E nós queríamos abrir um grupo de novos estudantes da doutrina espírita, que seria na terça-feira, às 7 horas, que seria com Júlio. Nós começaríamos a estudar o Livro dos Espíritos, porque é uma base importante que a gente tem que ter, né? Para que a gente compreenda a doutrina que a gente está colocando aí. Embora as palestras de segunda-feira tragam para nós, mas se quem quer se aprofundar no estudo da doutrina, a gente procura a gente vai anotar o nome, e mesmo com poucas pessoas nós iniciaremos, tá bom? Agora, Sônia faz sempre uma meditação. A meditação tem o objetivo de acalmar um pouco a gente, né? A gente sai das nossas atividades, né? Das confusões que a gente vive aí no dia a dia, através de noticiários, enfim. A gente sabe que o mundo está num momento muito sério, muito grave, e isso afeta a gente de alguma forma, né? E a Sônia, o objetivo dela com a meditação é acalmar a gente, e depois então é que nós iniciamos a palestra. Boa noite a todos. É um relaxamento guiado para que nossos corações se acalmem e que possamos todos juntos entrar numa mesma sintonia. Então vamos ficar sentados de colunas eretas, os pés bem plantados no chão. Vamos respirar pausada e profundamente e relaxar o nosso corpo. Aos poucos, vamos visualizar entrando nessa esfera de luz, de energia e de consciência, que é o nosso coração.
Imagine-se entrando na câmara secreta do coração, como se entrasse numa catedral ou numa capela íntima. Sinta o silêncio divino do amor puro, como se estivesse sozinho no universo ou na companhia do Criador. Perceba que existe um caudal luminoso que liga o seu coração à sua presença divina e sinta o fluxo do amor de Deus fluindo sobre você. Sinta-se unido a Deus, recebendo e retribuindo o seu amor. Observe que no ponto central do seu coração pulsa a chama trina, com os 3 fogos vivos se expandindo em todas as direções. Vivifique-se nessa chama, sentindo o poder, o amor-sabedoria e a inteligência divina, criando as mais belas formas em sua vida. O altar do seu coração é o local para onde você vai quando desejar transmutar alguma coisa. Abandone aquilo que não quer mais ser e reúna-se com seu novo ser que está em seu coração, a verdadeira energia crística. Invoque o Cristo pessoal. Reverencie o nascimento desse Cristo em seu coração e entregue a Ele a sua personalidade, pedindo-lhe que assuma o controle total. Adore essa presença radiante, sentindo o calor e a suavidade que dela se irradia. Espalhe essa energia ao seu redor e preencha seu mundo pessoal e toda a terra com o amor, a pureza e a perfeição do Cristo interno. Vamos pedir então, Senhor, que do centro da pureza que Tu és, que a chama violeta purificadora se irradie para todo o nosso planeta, curando, transformando e transmutando. Do seu coração, foco de luz violeta, iluminando todo o nosso planeta. Senhor, do centro do amor que Tu és, que a luz rosa do amor envolva cada ser que habita o planeta Terra e que eles possam distribuir à sua volta o amor universal que existe na essência de cada um. No seu coração, um foco de luz rosa envolvendo todos os seres que habitam o planeta Terra. Senhor, do centro da paz que Tu és, que a luz branca da paz, escrito paz em dourado, ilumine completamente o planeta Terra, visitando os lugares onde haja conflito, dor, aflição, guerra. Sara, Senhor, sara o nosso planeta. Do seu coração, um foco de luz branca, iluminando todo o nosso planeta. Senhor, que do centro da sabedoria que Tu és, derrama-te luz dourada sobre todo o cosmos. Do seu coração, um foco de luz dourada iluminando o cosmos. Senhor,
que a pureza, o amor, a paz e a sabedoria se estabeleçam na terra. E assim, com nossos corações mais tranquilos, vamos pedir a Maria, nossa querida mãe, seu Filho amado Jesus, nosso Mestre, todos os arcanjos, todos os mestres, a Francisco de Assis, o patrono dessa casa, aos mentores de cada um de nós e aos mentores dessa casa de oração, que possamos então dar início à reunião de hoje. Obrigada, graças a Deus. Mas a gente chama a Rusa para a leitura da página inicial. Em seguida, a gente faz a prece e depois, então, o nosso querido Júlio Sá vai fazer a palestra. Então, vamos aproveitar, prestar bastante atenção nessa mensagem, para a gente refletir sobre ela, que é muito bonita, tá? Revolta. Revolta são águas turbulentas que afogam nossos sentimentos, nos levando como náufragos ao mar da solidão, que nos cega, sem dar possibilidade de enxergarmos qualquer coisa que não seja a nossa revolta. Ficamos cegos, até mesmo para a misericórdia divina. Nos fechamos para qualquer ajuda e começamos a achar que fomos abandonados por nossos próprios sentimentos. Quando vocês entenderão que tudo que lhes acontece é provocado por vocês, com suas incompreensões, cavam seus próprios problemas e desilusões. Imediatistas que são, querendo tudo para ontem, esquecem de que tem toda a eternidade, mas não querem ter paciência para que as coisas possam acontecer na hora certa e precipitam-se em seus próprios abismos. Esquecem que não possuem asas, que ainda têm que caminhar passo a passo, bem devagar, como crianças que são. Não querem começar engatinhando, crescendo, aprendendo aos poucos. E como não conseguem ter paciência para esperar o tempo certo, revoltam-se com a vida e sucumbem ao seu próprio peso. E aí se tornam tristes e amargos, fazendo sua caminhada mais pesada do que teria que ser. A revolta os corrói e os leva a achar que são vítimas deles próprios. Passam pela vida revoltados, procurando um céu sem encontrá-lo, pois não conseguem entender que esse céu que procuram encontra-se em seu interior. Como não olham para dentro de si, só conseguem enxergar sombras à sua volta. Bom, é um texto do livro Reflexões, né? E esse livro fica à venda aqui, e o resultado da venda desses livros é para a sustentação da instituição, tá? Então, quem quiser comprar ou para usar ou para dar de presente, é só procurar a Miriam depois. Bom, com a palavra, o nosso querido Júlio. Boa noite. Sejam bem-vindos. Como estão todos nessa segunda-feira de cinzas? É a primeira da história, né? Todo mundo veio aqui para se livrar dos pecados. Que estejam todos bem. Quem não estiver, vai sair melhor daqui, com certeza. E quem já estiver bem, vai ser melhor ainda. É sempre bom, né? Bom, nós vamos tratar de um tema. Eu sempre gosto de dizer que não é uma palestra, né? Eu não sou palestrante, eu sou um estudioso do Espiritismo e tenho sempre a preocupação de trazer a doutrina de Kardec para a realidade, né? Tentar aproximar, tentar no que é fácil, né? A doutrina é sempre muito atual, mas fazer o link para facilitar, né? Então a minha função aqui é de provocador só.
Então eu agradeço a atenção e a paciência, né? Estou um pouquinho rouco, eu estive gripado, mas está dando para ouvir tudo direitinho. Está ouvindo aí, Igor? Tá, né? Então, beleza. Semana passada foi uma semana de várias efemérides, né? Famosas. Nós tivemos o dia 19, que é o Dia Nacional da Luta dos Indígenas, que não é mais Dia do Índio, porque segundo um indígena disse, o Dia do Índio terminou no dia que Cabral aportou aqui. Então agora nós temos o Dia Nacional da Luta dos Indígenas, que é no dia 19 de abril. No dia de 21 se comemora lá o Mártir da Inconfidência, que também é uma história a ser revista, né? No dia 22 é o descobrimento do Brasil, no dia 23 tem São Jorge, tem o Dia Mundial do Livro. Ou seja, Mas a efeméride mais importante da semana passou batido, porque afinal de contas era carnaval. O dia 22 é considerado pela ONU Dia Mundial da Terra. E passou batido. E passou batido não sei por quê, porque nós estamos devendo para essa nossa casinha muita coisa. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? E eu vou lembrar de Jesus lá em Mateus, quando ele fala do sal da terra, né? Vós sois o sal da terra. E se o sal perder sua força, com que outra coisa se há de salgar? Para mais nada fica servindo, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Jesus joga esse compromisso para nós, com a certeza que a gente daria conta do recado. E ele ainda faz uma afirmação que era para nos dar coragem e o tamanho da confiança que ele tem na gente. Vós sois a luz do mundo. E não sei o que nós estamos fazendo com esse planeta. No poema de Beto Guedes, que também tem o Sal da Terra, que é maravilhoso, ele nos convida para o resgate desses valores, né? Da necessidade de cuidar do planeta, de lutar contra a opressão do sistema, né? Construir a felicidade através da luta, da resistência, recriar o paraíso agora para merecer o que vem depois. Nós devíamos olhar o planeta como uma entidade, né? É a nossa casa planetária, é um presente de Deus. Nós somos inquilinos aqui, né? E quando alguém deixa você morar na casa dele, ele pretende que na hora que a gente sair da casa, que a gente entregue ela nas mesmas condições que nós pegamos. Então, esse é o nosso compromisso e que a gente não tem dado conta. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o espiritismo e o meio ambiente, né? E ver que as coisas não se separam. Para esse estudo eu usei o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. A inspiração veio desse livro de Adé Trigueiro, Espiritismo e Ecologia. Quem tiver interesse, é muito legal de se ler. Traz muitos dados importantes e com um olhar espírita. E também 2 livros de Ailton Krenak, que é um pensador indígena, à frente do seu tempo, que enxerga essa destruição que nós estamos provocando para o planeta, com um olhar muito... Ele participou do programa do Bial semana passada. Quem tiver oportunidade, foi espetacular, né? Então o Ailton hoje é o grande pensador do meio ambiente mundial. Ele é um dos grandes pensadores, tem ganho vários prêmios nesse sentido, né? O que acontece é que nós vivemos uma crise ambiental sem precedente na humanidade. Sem precedente. É uma crise causada pelo ser humano, né? A espécie líder, né? Topo da cadeia evolutiva, feito segundo as Escrituras, a imagem e semelhança de Deus. E essa crise ambiental, ela está surgindo resultado de nossos hábitos, nosso comportamento, nosso estilo de vida, nossos padrões de consumo. Em apenas 40 anos, nós levamos à extinção mais da metade dos animais selvagens do planeta. Em 40 anos. Esses dados aqui são todos de 2020, tá? Só no último ano, que nesse caso foi 2020, né?
os alertas de desmatamento na Amazônia subiram 34%. Sendo que foi mexido no sistema. Porque eles achavam que o sistema antigo era radical demais. Entendeu? Dava notícia demais. Então colocaram um que dá uma notícia de menos. O Pantanal, a maior área úmida continental do mundo, teve recorde de queimadas em 2020, um crescimento de mais de 530% de queimadas. Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista do Marcos Palmeiras, que está fazendo essa novela, que ele fez um papel lá na outra antiga, e ele disse que mais de 50%, menos de 50% de água hoje, a mesma fazenda que eles estão gravando, que tinha quando ele fez a novela anteriormente. E que a quantidade de pasto no entorno da onde é o cenário lá, ele disse que é uma coisa impressionante. Ele chorou dando entrevista, dizendo que ele ficou apavorado de ver o que aconteceu no Pantanal. Ou seja, a ambição do terra, o agro é pop, o agro é isso, o agro é aquilo, aumentou o assassinato de lideranças indígenas, quilombolas, foram criados garimpos clandestinos com apoio das autoridades, o aumento da contaminação dos rios, os peixes estão contaminados com mercúrio, os peixes que são comprados no mercado Ver o Peso em Belém, tá? Estão vindo contaminados com mercúrio por causa da exploração irregular do ouro. Todas as regiões têm situações que, em áreas a 500 quilômetros de um garimpo, que está contaminado com mercúrio. A quantidade de plástico no oceano vai triplicar até 2040, sendo que já estão se encontrando em amostragens de sangue humano resíduos de plástico. Além das embalagens, que a pandemia ainda trouxe uma desgraça junto com a pandemia, que foi o uso do isopor, que o isopor é a pior qualidade de plástico que existe. A mais poluente. Não é reciclado, né? E as máscaras. Porque as pessoas não fazem o descarte da máscara da forma que tem que ser feita, e elas estão indo para estômago de bicho, estão indo embolando pé, bico de passarinho. E tem os efeitos do aquecimento global no clima. Aumentaram as tragédias climáticas. As catástrofes ambientais aumentaram. E elas são previstas no livro dos Espíritos, está lá na lei de destruição. Que essas catástrofes, é a forma da natureza se readequar, se reequilibrar, mas que Deus daria aos homens as condições de conviver com essas intempéries, para que não fosse prejudicado por elas. E Deus deu. Nós temos uma ciência avançadíssima. Nós temos tecnologia na área de engenharia avançadíssima. Só que nós temos também o livre-arbítrio. E aí, aqueles que deveriam cuidar da nossa população, de ter amor ao próximo, que é o princípio básico do cristianismo, eles simplesmente se omitem e as pessoas morrem debaixo de barranco e lama. O nome dessa confusão que nós estamos fazendo na Terra, os cientistas deram o nome ecocídio. É o que nós estamos fazendo. Né? É esse termo que alude à responsabilidade coletiva que temos pela destruição do planeta. Aqui que o espiritismo e a ecologia se juntam, se encontram, né? Porque conseguem enxergar de forma sistêmica e complexa tudo o que ocorre na nossa volta. Lá no livro das Leis Morais, que é o terceiro livro do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, salvo engano, mas fala do gozo dos bens da terra. Kardec pergunta para os espíritos: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E os espíritos dizem: esse direito é a consequência da necessidade de viver. E Kardec pergunta: com que fim Deus fez atrativos esses gozos dos bens materiais? E ele diz que é para instigar os homens no cumprimento da sua missão e também para o provar na tentação, com o objetivo de desenvolver a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então tudo que é feito por Deus é feito de maneira
inabalável, né? Mas nós temos um Deus ressignificado para nós por Jesus, e esse é um Deus que ele não nos pune, mas a lei de causa e efeito, ela traz para nós sempre o resultado dos nossos atos, né? E os atos contra a natureza, contra o meio ambiente, eles são coletivos. E a gente vai, quando prestar atenção, quando a gente começar a dar mais atenção, a gente vai entendendo que nós cometemos erros nos detalhes. Lá no Varejão a gente está indo bem, a gente vem segunda-feira no Centro Espírita, recebe o passo, a gente faz a caridade, mas nos detalhes a gente peca e nem percebe, porque o sistema engole a gente. Ele leva a gente para o caminho que ele quer, porque ele precisa, ele sobrevive do nosso desejo, e aí a gente vai cometendo vários erros e vários enganos, pelos quais seremos cobrados. Basicamente, o Espiritismo e a Ecologia entendem o universo como um fenômeno interligados, né? Independente, e que interagem o tempo todo. Para os ecologistas, não há tempo a perder diante de tanta destruição. Sabe? Não dá para parar para pensar. Para nós espíritas, é hora de provar aqui, em plena transição planetária, os nossos valores espirituais. E nós estamos vivendo num ambiente turbulento, né? É um momento muito difícil da humanidade. A gente está vivendo guerra, a gente está vivendo uma guerra que já está afetando a segurança alimentar do planeta, né? Imagina para nós que temos, que somos o celeiro do mundo, né? Segundo dizem aí os agro-pop, agro aquilo tudo, mas a gente não está tendo navio para levar, porque as rotas estão fechadas por causa da guerra. Então você vai ter produto e não vai ter como enviar. E também estamos precisando de lá, das coisas que vêm do outro lado do planeta. E não vai chegar aqui. 30% a do guerra fertilizante era oriundo da Rússia. A guerra mexe com a nossa vida. Então, esse ambiente turbulento ainda tem aquela coisa que a gente já carrega há muito tempo, que é racismo, xenofobia, sexismo, negacionismo, né? Mas nós espíritos temos motivos para prestar mais atenção no que passa, no que está se passando nesse planeta. Se nós experimentamos um período de transição, que é o que a gente acredita, que essa é uma transição do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, convém a gente não desperdiçar tempo e energia só satisfazendo os nossos desejos de consumo. Essa encarnação é uma encarnação chave, né? Essa é a nossa melhor encarnação. O nosso melhor momento espiritual encarnado é esse, onde nós estamos melhor. Então nós não podemos perder tempo de deixar de resolver as nossas pendências evolutivas, né? Nós temos pendências anteriores e temos as novas que nós fomos criando, em função daquilo que o sistema foi impondo, né? A partir da Revolução Industrial, nós fomos levados pelo sistema a querer mais e mais. E isso aconteceu em outros momentos, né? Em outras dimensões, né? Nós tivemos lá os exilados de Capela, que também evoluíram muito tecnicamente, cientificamente, intelectualmente, mas não se desenvolveram moralmente. Caíram em desgraça. O pessoal os Atlantes, a mesma coisa. Os Atlantes vieram numa condição em que a alimentação deles já era muito sutil, né? A energia era uma energia produzida pela mente, eles tinham um processo evolutivo muito grande, mas o enfrentamento de duas partes, dos vermelhos e os brancos, eles acabam se enfrentando numa guerra que não tinha armas, elas era uma guerra telepática, mental, e se destroem. Alguns escapam, né? E vão criando essas grandes civilizações que nós conhecemos. Os egípcios, né? E os celtas, esses todo, gente que conseguiu escapar. E conseguiu não, por merecimento, foi permitido que eles escapassem da tragédia que
acabou com o povo de Atlântida. E os egípcios também, principalmente no Egito, houve uma evolução muito grande através dos faraós, um desenvolvimento tecnológico muito grande, domínio da agricultura, domínio da medicina, né? Os sacerdotes tinham um contato muito forte com a espiritualidade, mas em determinado momento também a questão do poder, da ânsia de ter mais, e também destruiu uma civilização inteira. Hoje o Egito é uma miséria. Quem teve a oportunidade de visitar, eu não tive, mas pessoas, amigas minhas foram, e você tem os pontos turísticos, mas a miséria ronda aquilo o tempo todinho, né? E nós estamos agora aqui passando por esse mesmo momento, né? Nós estamos, tecnicamente, a tecnologia está num avanço absurdo, você tem soluções na medicina absurdas, mas o acesso é mínimo, né? Você tem uma riqueza absurda no mundo, mas os que detêm essa riqueza são muito poucos. A grande base da pirâmide, mais de 80% do planeta, vive muito mal. E Kardec pergunta para os espíritos, por que a Terra nem sempre oferece ao homem o necessário? E os espíritos respondem, a Terra ofereceria ao homem sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Aí Kardec pergunta, como o homem pode conhecer o limite do necessário? E os espíritos dizem, o sensato o conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. E aí Kardec diz, mas a natureza não traçou o limite necessário em nossa própria organização? E os espíritos dizem, sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou os limites de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição. É muito bom guardar essas perguntas, essas respostas. Vão lá no livro dos Espíritos, Lei de Conservação, não esqueça disso. Se você resolver depois aprofundar o estudo, né? Então guarde essas perguntas e essas respostas para poder acessar essas informações, elas são preciosas. Toda vez que nos sentimos tentados a transferir para objetos descartáveis e perecíveis o nobre ideal de felicidade e da paz interior, toda vez que você achar que alguma coisa que você vai comprar vai te fazer feliz, vai lá, abre uma lei de conservação do livro dos Espíritos, dá uma lidinha, traz para a sua realidade. Como dizia Raul Seixas, o lugar de ser feliz não é no supermercado. Ética do consumo. Esse é um termo que os ecologistas usam muito, mas que também envolve o espiritismo, né? Esse capítulo que trata da lei de conservação, que é um verdadeiro tratado de sustentabilidade, ele nos leva a essa reflexão e a atenção com as nossas atitudes. Devemos resistir a essa banalização do desejo de acumular bens, posses, como se isso fosse absolutamente normal. Não é, cara. Se você está tendo a mais, tem alguém tendo a menos. Entendeu? Nós temos que estar cientes disso. E às vezes a gente pensa que não está cometendo. Não estou cometendo. É fruto do meu trabalho, da minha luta, sabe? É justo. Mas também está lá no livro dos Espíritos. Deus deu a riqueza aos homens para que eles fizessem bom uso dessa riqueza. E o bom uso da riqueza é feita com amor ao próximo. E não é dando esmola. Fazer caridade com doação de alimento é importante. Mas a maior caridade é a que resgata a dignidade do cidadão, do ser humano. Então quem tem dinheiro não é para acumular, para imobilizar, é para criar trabalho, para dar dignidade. A melhor caridade que existe é você ter um lugar onde a pessoa vai receber um salário em troca do seu trabalho. Um trabalho digno, com os direitos que ele tem. Essa é a forma que é para ser usada a riqueza. Acumular bem e posses não é normal aos olhos de Deus. Né? Todos conhecem a parábola da agulha, do camelo, entendeu? Então,
São parábolas, são figurações que Jesus usava para mostrar a importância de que a gente divida, que a gente coloque à disposição do próximo aquilo que nós temos. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então a gente tem que fugir dessas armadilhas, essas necessidades artificiais que são criadas, né? E quando a gente vai cedendo a esse desejo, nós incentivamos o sistema a produzir, porque ele sabe que ele vai produzir e a gente vai comprar. O que é que acontece? A humanidade vai se distanciando da natureza. E a humanidade vai dando espaço, sabe para quê? Para essas corporações espertalhonas aí, sabe? Que elas vão se fundindo, formando grandes conglomerados que acabam nos escravizando. Nós não somos consumidores livres. É só fazer uma reflexão que você vai perceber que não. Nós somos dominados. Ninguém hoje mais anda sem um Pix. E aqui no Brasil nós temos 6 instituições que dominam o Pix. Nós temos liberdade? São corporações espertalhonas. Elas estão tomando conta da terra. E tomando conta de nós. E nós os sustentamos com os nossos desejos. E nós alimentamos essa ânsia deles de produzir. E aí nós vamos nos afastando do planeta, porque o planeta não dá conta. Se não parar a máquina de fazer coisa, e a gente começar a olhar um para o outro, pensando em nos salvar e salvar o planeta, a nossa casa planetária, a gente não vai dar conta. A gente vai se asfixiar. Precisamos ser críticos, sabe? Essa ideia de humanidade homogênea, né? Porque eles querem fazer com que a gente pense igual, faça tudo igual. Sabe, o consumo tomou o lugar daquilo que era a cidadania, que era a convivência. Tudo está pautado no consumo. E tem uma coisa muito importante. Nós que acreditamos que estamos num planeta de transição e que estamos rumo a um planeta de regeneração, Santo Agostinho faz um alerta sobre o mundo de regeneração. Ele diz que ele será melhor do ponto de vista ético. Mas nós lidaremos com outras categorias de problemas. E um dos problemas que aqueles que reencarnarem aqui nesse planeta, já como planeta de regeneração, vão ser as interferências que nós estamos fazendo no meio ambiente. Nós vamos ter um planeta de regeneração com menos água, com mais deserto, porque o planeta de regeneração, ele não vai ser ainda um planeta perfeito. Nós ainda viremos aqui, nós, se merecermos, ainda viremos aqui para cumprir mais uma etapa do processo evolutivo. E teremos que enfrentar o resultado das nossas ações, porque é a lei de causa e efeito. Não existe castigo. Só existe você ter que lidar com a situação que você criou, que nós criamos. Né? Então, do ponto de vista ambiental, o mundo de regeneração será aquele que nós deixarmos como legado. Porque o livre-arbítrio é soberano. Então nós temos que pensar nisso também. A gente fala muito assim, porque o futuro dos meus netos, dos meus filhos, não, e o nosso também. Alguns de nós não têm o privilégio de voltar aqui. Porque ninguém está pronto ainda, né? Ninguém aqui acha que saiu daqui e não vai precisar voltar mais, virou ser de luz. Não tem isso para nós ainda, né? Ainda mais a gente vivendo debaixo do chicote desse sistema. Não tem. Então nós vamos ter que voltar. Se é para voltar, vamos voltar melhores. Voltar melhor é voltar um planeta de regeneração. E é voltar para aqui. Se Deus quiser, voltaremos todos. Mas sabemos que teremos que lidar com aquilo que nós deixamos para trás. Né? Porque a tarefa nunca acaba. E os erros terão que ser reparados. Não importa o tempo que dure. Mas nós sempre teremos a oportunidade de reparar. Então a mensagem do Chico disse assim, nos encontramos no limiar
de uma era extraordinária se nos mostrarmos capacitados, coletivamente, a recebê-la com a dignidade devida. Então, meus irmãos, mãos à obra. O tempo do planeta é um só, os recursos são finitos, a gente tem que ter noção disso. Sabendo usar, não vai faltar. E Deus sempre nos dá a oportunidade. Deus sempre atende os nossos pedidos. Às vezes não da forma como a gente espera. Sabe? Ela vem, o tal do letras certas por linhas tortas, é assim mesmo que Deus funciona. Então, às vezes, você fala, pô, pedi tanto a Deus, ele não me atendeu. Não, você não estava atento. Né? Nós temos que cuidar também da nossa invigilância. Então, Deus dá a oportunidade. A pandemia, Deus foi de um amor com a gente enorme. Aquela freada, essa história de parar a máquina de fazer coisa, não fui eu que criei, não. Essa história é do Papa Francisco, que fez uma encíclica em 2020, em que chama-se Fratelli Tutti, que ele convocava todos os cristãos, todas as religiões, né? Todos os cristãos, até os não cristãos, que se unissem em torno de um objetivo, deixando para trás suas diferenças. Você imagina, né? O Papa, ele é realmente um ser de luz, né? Nós não conseguimos fazer isso aqui com os espíritos. Imagina fazer com todas as religiões no mundo. É difícil. Mas alguns se aproximaram, alguns ortodoxos da igreja anglicana, entendeu? Se aproximaram. Mas a mensagem dele era essa, de parar a máquina de fazer coisa e a gente se olhar. E o que Deus fez? Exatamente isso. Deus parou a máquina de fazer coisa. Foi todo mundo para casa lá no início de 2020. E aí, a mensagem veio pura, clara, para todos nós. A natureza reagiu de uma maneira maravilhosa. Nós vimos golfinhos na Baía de Guanabara. Nós vimos golfinhos lá em Veneza, que é uma poluição, uma sujeira danada, e os golfinhos voltaram para lá. Nós vimos tartarugas. Nós vimos os bichos na cidade, passarinhos. Né? O buraco do ozônio, diminuiu o tamanho do buraco do ozônio. E uma coisa interessante, o vírus não matou pássaro, não matou urso. O vírus só matou o ser humano. Até o cachorro pegava o vírus, mas não desenvolvia. Né? Será por quê, né? A mensagem estava clara. Primeiro nós temos que dar uma freada. Né? Para acalmar, para respirar, para repensar. Mas nós entramos em pânico, né? Todo mundo entrou em pânico. Por quê? Porque o sistema te culpou porque você estava em casa preservando a sua saúde e da sua família. O sistema te culpou, você tem que trabalhar. Se você não trabalhar, você vai morrer de fome. Ou outros vão morrer de fome. Mas a natureza nos mostrou que esse modo de funcionamento desse sistema que está aí entrou em crise. Né? Mas, com o passar do tempo, a pandemia ela não conseguiu nos sensibilizar. Né? Aquela solidariedade inicial, as pessoas ajudando, fazendo, aquilo se perdeu. No terceiro mês já não se falava mais nisso. Né? A primeira tréguazinha que deu, a gente caiu para dentro, destruindo natureza, destruindo rios, destruindo os animais. E não dá. A gente tem que perceber, não dá para fugir da nossa responsabilidade. Nós somos coautores dessa tragédia. A gente botou a culpa só no vírus. Mas esse vírus veio para mostrar o quão errado nós estávamos em função dos nossos hábitos de consumo. Né? O desespero que foi da turma partindo para dentro das compras online. Né? Num primeiro momento não passava caminhão com o cara tocando piano, subia bombeiro tocando guitarra, tá? Todo mundo assim, com as emoções afloradas, porque a morte chegou muito perto. Né? Mas o ser humano tem uma capacidade de adaptação muito grande, então rapidamente ele se condicionou naquela situação e partiu para o consumo.
Nunca se vendeu tanto. As empresas online cresceram, se multiplicaram e estão aí se mantendo, criando cada vez mais. Criaram olha só, não adianta escapar, cara. Essa culpa nós vamos ter que resgatar. Porque quando você pede um iFood, você está ajudando o iFood a escravizar o entregador. Você sabia que o iFood faz promoção de entrega grátis e o entregador tem que entregar de graça? Senão ele é descadastrado? Então, quando você compra um iFood, você é co-participante dessa escravização. Quando você compra uma calça que é costurada pelas mulheres bolivianas em situação análoga à escravidão, dentro de galpões, dormindo colado no teto em beliches, numa situação totalmente insalubre, se você comprou essa calça, você é co-participante dessa situação. E a calça é feita em São Paulo, né? É. Na Bolívia, E nós, não, eles trazem os bolivianos para São Paulo, entendeu? Então, nós temos que olhar para isso. Nós temos que começar a ser críticos até com aquilo que a gente compra. Cabe a nós identificar quais ações podemos fazer e de que jeito para tornar esse mundo melhor. Dá para melhorar. Dá para melhorar. Porque, na maioria das vezes, é por atitude individual. Cada um tomar a decisão, cada um tomar uma atitude, as coisas vão mudar. Nós temos que preocupar e deixar um legado material e espiritual de qualidade para esse planeta, onde eventualmente nós podemos reencarnar. Pela lei de causa e efeito, o eventual desperdício, o uso irresponsável dos recursos naturais terão implicações no nosso processo evolutivo. O vigiar e orar, quando a gente fala de vigiar e orar, da prece, isso é uma profilaxia espiritual. Né? É você fazer um saneamento básico da sua psicosfera. Então, quando você resiste às seduções do sistema, e isso é através de fé e de prece, não é uma coisa mecânica, e também não é para ficar louco se cobrando, não. São pequenas atitudes, pequenas decisões que você toma, sabe? Não vou comprar isso aqui porque é de tal marca e esse cara explora seus trabalhadores. Acabou, você pode comprar a mesma coisa que você quer de outra, de uma empresa que tenha um comportamento sustentável, que respeite o meio ambiente, que faça o descarte decente dos seus resíduos. Isso é preservar a nossa psicosfera. Porque quando a gente consome sem consciência, a gente está contaminando a nossa psicosfera, o nosso envoltório, né? Esse complexo que nós temos, que nos protege e ou que nos deixa à deriva, né? Então nós temos que cuidar esse ambiente, essa energia que a gente carrega, que os cientistas chamam de campo eletromagnético, né? E nós espíritas chamamos de psicosfera. Então os espíritos ecologistas estão atentos à qualidade daquilo que nós lançamos à nossa volta. A casa planetária é nossa e prestaremos conta do que fizermos com ela. É a história do inquilino. Quando você vai alugar uma casa, o dono da casa vai lá e faz a vistoria contigo. Aí você assina o contrato, aí você quer sair da casa, ele vai lá de novo e confere se está tudo direitinho do jeito que você deixou. Deus é nosso senhorio. Nós somos inquilinos de Deus. Tem um livro de Leonardo Boff que chama-se Saber Cuidar. Tem um trecho que ele diz lá, que é para a gente não perder esperança nunca. Há chance de salvamento, mas para isso devemos percorrer um longo caminho de conversão de nossos hábitos cotidianos e políticos, privados e públicos, culturais e espirituais. A degradação crescente de nossa casa comum, a Terra, denuncia a nossa crise de adolescência evolutiva. Importa que entremos na idade madura e mostremos sinais de sabedoria, porque sem isso
não garantiremos um futuro promissor. Kardec diz, lá nos gozos, no capítulo de gozo dos bens da terra, ele faz um comentário, ele diz o seguinte: o homem que procura nos excessos de toda espécie o refinamento dos gozos, coloque-se abaixo dos animais, porque estes sabem limitar-se à satisfação de suas necessidades. Ele abdica da razão, o homem, né, abdica da razão que Deus lhe deu para a guia. E quanto maiores forem os seus excessos, maior é o império que concede a sua natureza animal sobre a espiritual. As doenças, a decadência e a própria morte, que são a consequência do abuso, são também a punição da transgressão da lei de Deus. Porque a gente sempre recebe o retorno, né? É a lei de causa e efeito. Tem uma parábola num livro do Chico, que está aqui no livro do Adé Trigueiro, que é muito singela, mas que faz a gente refletir bastante. Chama-se A Conta da Vida, foi escrito no livro de Chico Alvorada Cristã, uma psicografia do espírito Neio Lúcio, 1949, olha só. Conta a história de um rapaz que estava completando 21 anos, mas era daquele tipo nem trabalha, nem estuda, nem nada, né? E a mãe muito incomodada com aquilo. E no dia do aniversário ela faz uma prece muito fervorosa, pedindo para que o filho mudasse de atitude, né? E como dizia Chico, prece de mãe arromba as portas do céu. Então, o filho não aturava qualquer disciplina, não aceitava nada. Então, naquela noite do aniversário dele, ele dorme. Ele dorme. E as orações são atendidas pelo alto e um espírito, um mensageiro espiritual, aparece nele em sonho, para ele em sonho, e com um baita de um documento na mão. E ele ficou espantado com aquilo e indagou, né, que estava curioso, e o espírito diz assim: meu amigo, eu vim te trazer a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. E aí o espírito começa a listar para ele: até hoje, seus 21 anos, para sustentar a sua existência, morreram aproximadamente 2.000 aves. Aí comecei a pensar quanto que eu já comi. Olha o meu tamanho aqui, né? 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros, 3.000 peixes diversos, nada menos de 60.000 vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua, relacionando-as desde o arroz, do milho, do feijão, do trigo. Bebeste 3.000 litros de leite em 21 anos. Gastaste 7.000 ovos e comeste 10.000 frutos. Ainda tendo explorado fartamente as famílias dos seres do ar e das águas, de galinheiros e estábulos, pocilgas e redis. O preço dos seus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação. Já parou para pensar nisso? O que a gente já comeu, já bebeu, eu estou com 56 anos, vale por uma devastação. E fora os sacrifícios maternos, paternos, né, os recursos, quanto que o pai e a mãe tiveram que trabalhar para manter esse sujeito nessa vida nem. E aí o espírito pergunta: o que fizeste de útil em troca? E o moço espantado passou a ver o desfile de todos aqueles animais que ele tinha comido durante a existência dele. E aí no outro dia ele acorda totalmente modificado. E a mãe fica surpresa, porque ele fala: mãe, vou procurar emprego, quero estudar. E a mãe fica surpresa e fala: o que aconteceu, meu filho? Aí ele fala assim: mãe, Deus me apresentou a conta da vida. Então, é por isso que eu falo que nos detalhes a gente não percebe o quanto que a gente tira dessa mãe natureza, que é perfeita, e que a gente explora, e que a gente suga de maneira desarvorada, às vezes sem necessidade, né?
porque a gente não faz a conta da vida. A natureza é a maior representação da perfeição divina. Pensa só, pensa nas cores das flores, nos pássaros, né? As plumagens dos pássaros, cada um. Pensa na cadeia que faz isso funcionar, onde um ser depende do outro para que essa estrutura funcione redondinha. Né? Tudo funciona de forma perfeita. Quando dá confusão é porque nós metemos a nossa mão em algum momento. Existem detalhes, quando a gente para perceber, num passeio, numa caminhada, que só Deus poderia idealizar. Nenhum cientista, ninguém tem a capacidade de tanta perfeição como a natureza funciona. E nós estamos destruindo isso gratuitamente só para satisfazer o nosso desejo no 5G. A natureza é a representação do sagrado. Atacar a natureza é agredir o sagrado. E agredir o sagrado é agredir a Deus. É importante que a gente reflita, é importante que a gente converse com os nossos filhos, com os nossos netos, com as nossas crianças, porque eu não tenho esperança em nós mais, mas eu tenho esperança neles. E eu tenho visto muita criança diferente, com a cabeça diferente. Eu tenho visto muitos professores fazendo um papel fundamental, porque não existe também nada sem o professor. Nada, nenhuma profissão, nada no mundo existe sem professor. E os professores têm feito um trabalho muito legal, principalmente com essa molecada mais novinha. Né? E a gente sabe que quando uma criança nasce, a primeira tarefa dos pais, que é essa tarefa da educação moral, do caráter, da formação, é uma tarefa fundamental, porque nesse primeiro período a criança ainda está muito ligada ao lado espiritual, e se ele não tiver um trabalho focado dos pais para que ele cresça como uma criança com caráter, com boas referências, quando ele chegar naquele momento em que ele vai ter contato com a vida de forma mais forte, com a sua herança evolutiva anterior, ele já tem que estar preparado para enfrentar esse momento que a ciência chama que são as influências dos hormônios, e ele lidar aquilo com mais tranquilidade. E os professores também têm feito muito isso, principalmente aí sim, porque o professor não tem que educar, né? O professor tem que ensinar essas informações que ele acaba levando para casa, a forma como lidar com a água, a forma como lidar com a terra, a forma como lidar com a natureza. A gente vê muito isso, né? Então, como diz Frei Leonardo Boff, tem saída a tempo. Agora nós temos que mudar. Aí, de novo, o que diz o Papa Francisco, nós temos que parar a máquina de fazer coisas, diminuir o ritmo dela e pensar mais nas relações humanas, né? Nós não vamos acabar com o ataque de vírus, nem com o corona, se a gente não tiver amor e carinho pelos irmãos lá da África, que os países não têm dinheiro para dar vacina. Do Haiti, por exemplo. E do Haiti, todos esses países que estão em situação de guerra, Síria. Se nós não cuidarmos do próximo, sabe, tem vacina sobrando, vencendo validade, e nós temos irmãos lá do outro lado do planeta que estão sem vacinação. Se a gente não fizer isso, se a gente não olhar para eles e for lá vaciná-los, toda hora vai chegar uma doença nova. Por quê? As geleiras estão derretendo. E ali tem um monte de bichinho que estava ali guardadinho há milhares e milhares de anos. Só que a hora que derreter, eles vão aparecer. E nós não estamos preparados, nosso organismo não está preparado para lidar com isso. Então nós temos vários campos de ação. Nós temos que diminuir o aquecimento global, e a pandemia mostrou que é possível. Aquele período que teve de lockdown, né? O Brasil nem tanto, porque ficou 15 dias e mesmo assim com muita resistência, mas em outros países que ficaram meses, entendeu? Países que ficaram até 3 meses. As coisas melhoraram. O meio ambiente
Melhorou porque a natureza ela tem um poder de reação muito grande, basta a gente não atrapalhar. E eu acho que essa discussão nas casas espíritas ela tem que acontecer. Nós temos que parar de fazer prece por prece. Nós temos que parar de ler Kardec por ler Kardec. Nós temos que ler Kardec e entender o que a lei de conservação quer dizer. Que nós temos que cuidar da nossa casa planetária. Nós temos que ler Kardec e entender o que é a lei de destruição. A lei de destruição diz, as intempéries, as catástrofes vão continuar acontecendo. Mas nós temos condições que Deus permitiu que a ciência avançasse para que não morra nenhuma pessoa numa tragédia. Essa tragédia que aconteceu na Ilha Grande, lá em Angra dos Reis, os técnicos já tinham levantado de 600 famílias em situação de risco. Qual é a dificuldade para o serviço público de dar condições de qualidade de vida para 600 famílias? Qual a dificuldade? Dinheiro tem, e a gente vê aí, tem dinheiro com um monte de coisa. 600 famílias, dá 2.500 pessoas. Sabe? Então nós temos os instrumentos para a transformação, porque o sistema é sempre assim, aconteceu em Capela, né? Aconteceu em Atlântida, aconteceu no Egito. A gente consegue avançar e evoluir, mas a gente não consegue associar o nosso avanço, ao nosso domínio das riquezas científicas e distribuir para todos. Eu não estou falando que não vai ter pobreza, sempre vai ter. Mas miséria não pode ter. Não é cristão. Pobreza vai existir. Classes sociais vão existir. A luta de classe ela vai ser eterna. Entendeu? Mas condições de miséria, pessoas morrendo debaixo de terra, porque a prefeitura permitiu que fizeram loteamentos pendurados em barrancos, porque é uma permissão. Se você fecha os olhos, você está permitindo e está acontecendo. Então nós temos que associar a nossa fé, o nosso sentimento cristão, o nosso pensamento espírita, às nossas atitudes enquanto cidadãos. Porque tudo aquilo que nós fazemos, que nós concordamos ou que nós nos omitimos, são promissórias em branco que estamos assinando e que nos serão cobrados. Na hora que vierem apresentar a conta da vida, vai vir todas essas informações que a gente acha que passa batido, mas nada passa batido aos olhos de Deus. Mas a grande notícia é que nós podemos transformar isso, nós podemos mudar, nós podemos dar um passo à frente, no sentido de proteger a natureza, de restaurar rios, de resgatar vidas de pessoas que estão em situação de miséria. Então nós podemos fazer muita coisa e podemos começar do mínimo. É o primeiro passo. E a partir do primeiro passo a gente começa a ser seduzido. Da mesma forma que o sistema nos seduz para o desejo de comprar, fazer o bem também começa a nos seduzir para fazer mais e mais. Você começa a ficar mais atento. Infelizmente, eu sou pesquisadora e pertenço à MSF. O que acontece? Toda vez que você tenta fazer um trabalho voluntariado, mesmo sem voluntário, sem nenhum pecúnia, nós sempre esbarramos nos grandes oligarcas. Os grandes políticos comandam. Eu trabalhei em campo de refugiados. Quando eles queriam, eles fechavam com um corredor humanitário. E as pessoas morriam. É isso aí. Nós vamos enfrentar isso. Entendeu? Porque mais, a resistência a gente sabe disso. Porque, Jesus recebeu resistência. Jesus foi torturado, foi condenado, foi julgado por religiosos e políticos. Então nós não podemos fraquejar nesse sentido. A resistência, ela é difícil, mas nós podemos dar os primeiros passos. A ideia é provocação mesmo, é fazer com que a gente estude mais e que a gente dê aquele passo individual, que a gente comece a incomodar com o nosso sentimento de justiça, de unidade, de caridade.
A transformação começa a partir do nosso primeiro passo, da nossa ação, dentro de casa, com a família, com os amigos, sabe, no trabalho. Tá? A ideia é essa, que a gente comece a se juntar, aqueles que se consideram do bem, a se juntar para resistir. Tá? Júlio, aonde poucos tem muito, falta muito para mim. Exatamente. Então nós temos que combater isso aí. Obrigado. Força, coragem e fé. Toda dificuldade tem prazo para terminar. Vai passar. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Eu sempre gosto de ressaltar que nós temos uma responsabilidade social enorme, também ao votar. Porque quem escolhe as pessoas que administram a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, somos nós. Vivemos numa democracia. Então, temos que ter preocupação também com o voto, olhar melhor para a vida das pessoas, procurar saber o que é melhor para todo mundo e não para nós mesmos. Isso que gostaria de acrescentar a palestra do Júlio. Parabéns, Júlio, muito obrigada. Trouxe uma reflexão excelente para nós. Agora é o momento dos passes, e a gente sempre orienta a todo mundo, né, o silêncio, ficar em silêncio. Pedimos aos médiuns que aguardem um pouquinho, porque vamos dar as orientações para o passe. Meus irmãos, os passes foram terminados, as águas purificadas foram distribuídas. Este momento final é um momento de agradecimento. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amigo, a todos aqueles que protegem a nossa família, a nossa casa. Agradecer pela aprendizagem, por estarmos juntos, por estarmos aqui nesta encarnação, tentando cada dia nos tornarmos melhores. Que a paz que envolve esse ambiente seja levada para o nosso lar, para as nossas vidas, para a convivência fraterna com todos aqueles que nos cercam. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Muita paz para todo mundo.